antes das férias, pelo menos, é mais uma delas. E hoje nós vamos falar sobre guerras e impérios no mundo antigo. É um texto muito importante, apesar de não ser um texto difícil. É um texto que é um capítulo de um livro. O livro se chama História Antiga, Testemunhos e Modelos, e é de um autor chamado Moses Ian Finley. O Finley ele revolucionou a historiografia antiga, ele trouxe fez um impacto muito grande. Ele é de uma linha que nós chamamos de primitivista. O primitivismo é a ideia de que você não deve usar conceitos contemporâneos para explicar o mundo antigo. Então eu não posso ler os textos da Grécia, por exemplo, e ficar procurando: esse sujeito aqui tem uma relação já capitalista, esse daqui tem uma relação socialista. Esses são conceitos, socialismo, capitalismo, são conceitos da nossa época, não são conceitos usados pelos gregos antigos, pelos romanos antigos ou por qualquer sociedade antiga. Então é muito comum você ver entre os historiadores da antiguidade palavras do grego ou do latim antigo. Por quê? Porque existe uma preocupação de tentar ser mais exato possível, usar um conceito da época para explicar a própria época. Tá? Do ponto de vista teórico, o Finley, apesar de ele não ser oficialmente weberiano, ele usa muitos conceitos do Weber. Esse mesmo livro, inclusive, tem um capítulo todinho dedicado ao que o Weber escreveu sobre o mundo antigo. Bom, nós vamos falar do texto. A primeira informação que o Finley traz para a gente é que a guerra é o lugar comum entre os gregos e os romanos. Era normal que houvesse guerra. Não é que alguém gostasse da guerra. Tudo bem, tem sempre uns doidos que gostam de guerra. Mas não é que a sociedade gostava da guerra. Não gostava, mas eles achavam que era um mal necessário, que era um comportamento humano bastante usual. Então, por exemplo, entre os séculos IV e V a.C., o século V e depois o século IV a.C., a cidade de Atenas esteve em guerra 2 em cada 3 anos. Os períodos de paz eles foram muito menores do que os períodos de guerra. A cidade de Roma, isso ainda é pior. Tá? Os números que o Finley traz é que no começo da história de Roma, nos primeiros séculos, 10% dos cidadãos romanos estavam em guerra quase que constantemente. E com o passar dos séculos, até o século I a.C., você tem 1/3 dos cidadãos romanos ativos, homens economicamente ativos, batalhando em alguma guerra. Quer dizer, a guerra é uma constante. Esse texto ele discute a frequência da guerra, mas principalmente as causas da guerra para as pessoas do mundo antigo. Fala, olha, por que eles brigavam? Como eles viam esse processo? Você percebe? Só nisso já existe uma inovação metodológica, teórica. Tá? Tudo isso é uma novidade para a época, quando o Finley escreveu, porque ele vai perguntar como os próprios gregos antigos e romanos antigos viam a sua sociedade. Ao invés de eu simplesmente olhar como eles funcionavam, eu estou me perguntando qual é o olhar deles sobre essa sociedade. Tá? E o que ele vai dizer é que existem 3 causas principais, segundo as pessoas do mundo antigo, para a guerra. A primeira causa é o medo. O medo de ser invadido, de ser vencido, de ser dominado. Segunda causa é a sede de lucro, é a vontade de enriquecer, tá? E a terceira causa é principalmente a honra da vitória. Então, ganhar a guerra é visto como algo muito honrado, muito virtuoso. E existe uma discussão ideológica entre os antigos de que a guerra ela desperta nos homens principalmente grandes virtudes. Você vai falar assim, professor, isso também não é algo que acontece no mundo moderno? Não tem muitas pessoas dizendo que a guerra desperta nos seres humanos a sua melhor parte, né? Coragem, a
fraternidade com seus irmãos de nação e tudo mais? Sim. Tá? E aí depois o texto, depois desse preâmbulo inicial, o texto discute longamente o que foi dito sobre a guerra durante os últimos 40, 50 anos, a partir da data de publicação do texto, obviamente. Então ele faz uma longa análise historiográfica. Não é uma análise muito gentil, apesar de muito, como é que eu vou dizer, sincera e ao mesmo tempo extremamente precisa. Nem por isso o Finley deixou de errar, tá? Nem por isso ele foi pouco criticado. Ele mereceu as críticas que ele recebeu também, tá? E também fez críticas muito boas aos outros. O processo histórico de construção da nossa ciência é esse. Por fim, ele vai mostrar que as pessoas da antiguidade, gregos e romanos, consideram isso tudo um mal natural e que a guerra é vista por eles como a vitória do mais forte sobre o mais fraco. Para nós, isso é algo moralmente errado no mundo contemporâneo. Não que a gente faça pouca guerra, acho que a gente, se bobear, faz mais guerra do que no mundo antigo. Mas nós consideramos que o fato de uma nação ser forte não justifica ela dominar a outra. Para os gregos e para os romanos isso já era o suficiente. É algo natural. Eu sou forte, eu mando, eu domino, você vai pagar os impostos, você vai ser escravizado, você vai fazer o que eu mando. Se fosse o contrário, você mandaria em mim. Então o que eu tenho que fazer diante dessa situação, segundo os gregos e os romanos? Eu tenho que me tornar cada vez mais forte para vencer os meus inimigos e nunca ser subjugado. Essa era a lógica do mundo antigo. Deu para entender? Não tem nada dessa história de eu vou fazer guerra porque essa é uma guerra justa, essa é uma guerra injusta, nada disso. Eu faço guerra, quando eu decido fazer guerra, eu faço porque eu estou pensando se eu vou ter a capacidade de ganhar essa guerra ou não. Se eu não tiver a capacidade, se eu decidir no começo que eu não tenho a capacidade, eu simplesmente não entro na guerra. Eu falo, eu não quero entrar. Se eu vejo que existe uma boa possibilidade de vitória, aí eu entro na guerra. Entenderam? Bom, eu acho que é isso. Falei muita coisa, eu sei. Volta a videoaula e assiste tudo de novo. Beijão, tô brincando. Tchau pra vocês, até a próxima.